Bom dia a todos e todas. Estamos de volta a mais um Web Debate, hoje com o tema medidas socioeducativas. A gente vai falar um pouco de contextualização histórica, e a gente falou da contextualização histórica no início do nosso debate, no primeiro dia, da evolução histórica da criação do Estatuto. Hoje a gente vai aprofundar as questões das medidas socioeducativas. Hoje a gente ouve muito falar de redução da maioridade como solução para muita coisa. A gente acha que adolescente está envolvido em muitos atos infracionais, e a legislação é muito benevolente com esse público. Será que é isso tudo mesmo? Então, hoje eu estou trazendo pessoas que são profissionais da área, que atuam com esse público, para trazer para a gente informações, dados, nos esclarecer acerca desses mitos todos que a gente vai criando em torno de vários temas. E para variar, né, eu estou aqui com minhas belas, que me ajudam nesse debate desde o início, e se não fosse elas, com tantos comandos que eu tenho aqui para fazer, eu não conseguiria dar conta, e vou pedir para que elas se apresentem. Eu estou com a Carla, por favor, Carla, se apresente. Oi, gente, meu nome é Carla Damasceno, sou estudante de Direito da Universidade Católica de Salvador e eu gosto bastante do ECA. E aproveitando esse convite que a Angela me fez, a gente vai estar falando um pouquinho, hoje e amanhã também, sobre mais coisas do ECA e aprender mais um pouco. É isso aí. Obrigada, Carla. Por favor, Juliana, se apresente. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Juliana, tenho 22 anos, sou estudante de pedagogia da UFBA. Aceitei esse convite, né, de participar dessa semana para tirar algumas dúvidas e aprender um pouco mais com o ECA, sobre o ECA com profissionais, né, que estão lidando diariamente com isso, até para a gente futuramente se apropriar um pouco mais, né? Isso. Juliana e Carla, elas ficam observando os comentários do Facebook. Então, se você tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta, coloca lá que elas estão atentas, traz para nós e a gente apresenta para os nossos debatedores, os nossos experts no assunto, né? Eu volto com você daqui a pouco, viu, meninas? Agora eu vou trazer uma das nossas convidadas, a doutora Carmen Novaes, defensora pública, e aí eu aproveito a presença dela já aqui para agradecer a doutora Gisélia Guiar, coordenadora do Núcleo de Infância da Defensoria Pública, por permitir a presença da doutora Carmen, e a gente já vem trabalhando nessa área da infância há algum tempinho. Eu tenho menos tempo, ela tem muito mais tempo do que eu, muito mais experiência do que eu. E eu vou aproveitar a presença de doutora Carmen para esclarecer que o doutor Evandro, promotor de justiça que estaria conosco hoje, foi acometido de uma virose, de uma doença, e ficou impossível a participação dele hoje aqui no Web Debate. A promotora Márcia Rabelo, coordenadora do CAOCA, que é o Núcleo da Infância no Ministério Público, se esmerou para poder ter um representante do MP Bahia aqui, mas não foi possível. Mas a gente não vai deixar vocês sem a participação de alguém que possa trazer ainda mais riqueza e conhecimento para a nossa atividade hoje. Daqui a pouco o nosso convidado está chegando, eu vou apresentar para vocês, mas eu vou aproveitar e abrir o espaço para as considerações iniciais da minha amiga, doutora Carmen, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Obrigada, Ângela, pelo seu convite. Eu estou encantada por estar debatendo, discutindo e trazendo à discussão e a conhecimento das pessoas as temáticas do Estatuto da Criança e Adolescente. Nesses 30 anos, a legislação, a lei do Estatuto é belíssima, mas a gente ainda precisa discutir muito, e eu sei que a gente vai ter esse espaço aqui. E eu quero agradecer também a Carla e Juliana, que estão intermediando, né, facilitando esse debate e trazendo também, concretizando a participação da sociedade civil, de estudantes, de profissionais técnicos. Eu sou defensora pública da área da infância aqui em Salvador há pelo menos 14 anos. E eu atuo diretamente nas unidades socioeducativas e acompanhando também a execução das medidas. E é um tema ainda mistério. Nós precisamos derrubar alguns mitos
que permeiam as medidas socioeducativas, e vai ser bem bacana poder discutir isso aqui com vocês. Tanto as medidas de meio fechado, com privação de liberdade, quanto as medidas de meio aberto. Eu acho que nós vamos ter uma discussão bem bacana aqui. Obrigada, doutora Carmen. Nosso convidado chegou, nosso outro convidado está aqui presente, já está aqui conosco, doutor Valdemar do SEDECA, que há anos já milita na infância. E aí eu aproveito também para dizer, doutor Evandro, o senhor está bem representado, está vendo? Fique bem, volte logo, doutor Evandro, que a gente tende a fazer outras atividades como essa. Doutor Valdemar, eu vou abrir espaço para o senhor fazer essas considerações iniciais, apresente sua atividade, o SEDECA, 3 minutinhos para o senhor fazer as considerações iniciais, ok? Pois é, antes de tudo, Ângela, agradecer, né, o convite que nos foi formulado, é uma honra para nós estarmos aqui representando o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, e dizer que é um desafio também, né, por estarmos pretendendo substituir o doutor Evandro, que tem um cabedal de conhecimento, por certo, nessa área bem mais amplo do que a nossa. O SEDECA não tem como foco, não tem como foco essa questão das medidas, da aplicação das medidas socioeducativas. Você bem sabe, doutora Carmen também, essa grande figura, né, nossa queridíssima de todos, está aí muito disposta, muito capaz, muito competente, muito dedicada, muita coisa, né, que estará comigo. Para mim é uma alegria estar aqui nesse momento fazendo essa discussão, né, que, como a doutora Carmen mesmo disse, é um desafio, né, a questão das medidas socioeducativas é algo que é muito atacado pelos detratores do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então eu vim aqui com esta obrigação de tentar aqui substituir o doutor Evandro. Claro que, como eu disse, é uma tentativa, né? Volto a dizer que não é o foco do SEDECA. Claro que nós sempre tivemos esta preocupação, né? São direitos de crianças e adolescentes. Então, se são direitos, nós estamos lá, né? Já tivemos até um projeto voltado a uma assistência desses adolescentes lá na década de 2000, mas depois não tivemos mais oportunidade. Então, o SEDECA, como todos sabem, ele tem como foco principal o enfrentamento à violência sexual vitimando criança e adolescente, e também o enfrentamento aos homicídios vitimando esse mesmo público. Mas estamos aqui e atuaremos aqui como auxiliar da doutora Carmen. Não, vamos compartilhar esse conhecimento de anos juntos. Não, é evidente, não é pouco tempo, Ana. Não é pouco tempo, são 30 anos praticamente, né? Eu fui um dos fundadores do SEDECA, né? Em fevereiro de 91, né? Portanto, estamos caminhando agora, no próximo fevereiro, nós faremos 30 anos. Tive a honra de ser o seu primeiro coordenador, né? Fiquei algum tempo, depois me afastei da execução, mas fiquei como membro do Conselho de Administração, e já em 2001 retornei e logo depois assumi a coordenação e estou na condição de coordenador licenciado, né? Atualmente essa coordenação é exercida pela nossa colega jornalista Luciana Reis, né? E estamos aqui, agora a minha condição é de ser coordenador licenciado e, como eu digo sempre, assessor da coordenadora e assessor da presidência. É essa condição que eu estou. Que, inclusive, está imobilizando todo mundo a participar para prestigiar. E eu, na verdade, eu bebo nessa fonte. A minha referência de proteção, de garantias de direito, é você, meu querido, né? É Valdemar Oliveira e o SEDECA. Minhas primeiras impressões, meus primeiros contatos na proteção de criança e adolescente foi com você, meu cara. É uma honra imensa estar com você aqui hoje.
Bom, eu vou fazer a primeira provocação, vocês podem conversar entre vocês, ou cada um vai falando individualmente, sem problemas nenhum. Mas eu vou lançar a primeira provocação. A gente sabe não, mas eu acredito que a maioria tenha conhecimento de que nós tivemos um período em que havia o autoritarismo do Estado, né? O período em que o Estado Novo era gerido de forma autoritária. E criança e adolescente nesse período, no mundo era trabalhada a questão do trabalho infantil, do extermínio, da eliminação do trabalho infantil, porque criança e adolescente era utilizado como mão de obra. E aqui no Brasil era tratado tanto o adolescente que estivesse em conflito com a lei, quanto os adolescentes que estivessem em situação que na época era considerado vadiagem, eram direcionados para os chamados reformatórios ou colônias rurais, né? Escolas rurais. O objetivo era fazer com que esse menino tivesse voltado para o mercado de trabalho, estivesse pronto para o mercado de trabalho, porque as questões sociais eram tratadas dessa forma, se resolvia com trabalho. E esses meninos, como eram esses reformatórios, como eles eram tratados, do SAM até a FUNABEM, FEBEM, que a gente pode falar mais à frente, aprofundar esses dois últimos, FEBEM e FUNABEM, mas o SAM educava, deseducava, se educava. Por que não deu certo? Por que tínhamos tantas crianças, tantos adolescentes superlotando as unidades de acolhimento, que hoje é chamado unidade de acolhimento, mas na época era um reformatório? A bola está passada. Começa quando eu vou dar logo Pronto, tá bom. Um capim inicial, né? Mas dizer que aquele tempo era o famoso tempo que era regido pelo chamado Código de Menores, né? E como o nome bem diz, Código de Menores. Então já adjetivava as nossas crianças, as nossas adolescentes, né? Não era Código dos Adolescentes, Código de Criança, não. Era Código de Menores. Então são pessoas menores. Nesse tempo passava ao largo direitos. O que se tinha, basicamente, eram deveres, né? Eram cobrados deveres a esses adolescentes. E, evidentemente, não havia, pelo menos do que a gente tem conhecimento, né, nenhum projeto, né, socioeducativo. Não havia. O que havia lá era esses meninos, era que, a meu julgamento, nós tínhamos essas escolas de menores, acho que uma funcionava lá até outro dia, ainda tinha um espaço físico, em Paripe, e tinha outra que funcionava em Maragogipe. Então, a gente dizia que eram sempre escolas do crime, porque esses meninos não passavam por nenhum processo socioeducativo, e muitas vezes eles saíam, não tinham nada, não tinham nenhum controle, eles saíam para praticar furtos, roubos e tal. Então, não educava absolutamente em nada os adolescentes que para lá iam, saíam formados no crime. Essa era a condição que era regida, que era oferecida aos nossos adolescentes autores de atos infracionais. Naquela época, evidentemente, criança e adolescente não eram sujeitos de direito, né? Não eram sujeitos de direito, eram coisas, e coisas menores, né? Coisas menores. E, como tal, eles eram tratados, né? Então, havia um medo terrível. Eu me recordo que nos bairros, quando o menino, tinha algum menino meio que saía um pouco da norma, ele dizia assim: vou lhe botar, você vai para a escola de menores. Vixe, o menino tremiam na base quando era ameaçado. Vou lhe mandar para a escola de menores. Entendeu? Então, era isso. E veja só, né, essa ameaça, ela se confunde e se harmoniza muito com o autoritarismo da época, né? Assim, é uma questão cultural nossa também. Eu vou um pouquinho mais lá atrás, de quando nós entendíamos de que as condutas equivocadas, que não estavam no padrão, as condutas fora da norma,
eram consideradas condutas pecaminosas, no sentido bíblico mesmo. Então, especialmente para crianças e adolescentes, o castigo físico, a punição física, é o que realmente engrossava o que se chamava de educação. Isso no Brasil, colônia também. E, por conta disso, a gente tem também a avaliação das tratativas até da idade de punição dessas crianças e adolescentes, né? Imagine que lá nas ordenações filipinas, a punição era estabelecida a partir dos 7 anos de idade. O Código Criminal de 1830, né, elevou para 14 anos, mas veja só, né, nos primeiros períodos republicanos, nós tivemos a idade da maioridade, da punibilidade de crianças e adolescentes a partir de 9 anos, né? E o Código de Menores, de 1927, trouxe para os 14 anos, e somente com o Código Penal mais novo, de 1940, é que trouxe de volta a maioridade dos 18 anos. Então, assim, nós tratamos sempre crianças e adolescentes como objeto e costumamos confundir a punição com a educação. É isso que nós fazíamos, né, e víamos tanto nas colônias, nos internatos rurais, quanto nas entidades que acolhiam adolescentes em conflito com a lei, tanto adolescentes, crianças e adolescentes que estavam desprotegidos e necessitavam, na verdade, de medidas protetivas, juntamente com aqueles que tinham cometido alguma conduta infracional, né? E daí o autoritarismo que permeava a criação do SAM, por exemplo, né? Que era uma entidade assistencialista e que se propunha a receber aquela criança a partir dos 10 anos, e lá ele ficava indefinidamente, até 14 anos, 15, 18 anos, 20 anos, porque não era só uma proposta de punição, mas de confundir, né, com a proposta educativa autoritária. Doutora Carmen, seu áudio está oscilando um pouquinho. Para você dar uma olhadinha. Ele está picotando um pouquinho. Dê uma olhadinha. Com base no que os senhores estão falando, com o que vocês estão falando, o SAM, então, tinha a proposta de acolher criança e adolescente ou apenas adolescente? Serviço de atendimento ao menor. Doutora Carmen estava falando... O SAM acolhia crianças e adolescentes, e acolhia aqueles que praticavam condutas infracionais, né, o que a gente condutas criminosas, mas também as condutas de mendicância, que na verdade seriam de medidas protetivas, mas a medida protetiva na proposta da situação irregular do Código de Menores era também para acolher crianças e adolescentes em situação de risco. Entendi. Também o áudio da senhora está picotando muito. Dê uma olhadinha enquanto o doutor Valdemar responde. Eu diria que todos esses meninos, essas crianças e adolescentes em situação de rua, os que eram chamados, na época, meninos de rua, né? Meninos de rua. Eles podiam nem cometerem nenhum ato infracional, mas se eles fossem flagrados pela chamada carrocinha, né? Tinha carrocinha de menores, entendeu? Ou seja, que coisa absurda. Tinha uma carrocinha de menores, que era um carro, né? Uma espécie que ele tinha no fundo assim, uma coisa fechada para transportar, e essa carrocinha, os meninos que estavam
sem mesmo cometer, mas que estavam na rua, eles pegavam e levavam, entendeu? E levavam. Então, era uma coisa extremamente arbitrária, né? Me lembro que à época era uma infinidade de denúncias de violências físicas, quer dizer, rolava lá abuso sexual, maus tratos, espancamentos, tudo rolava nessas chamadas escolas de menores, né? Que, aliás, os detratores acham que era o indicado. Aliás, nesse particular, eu quero evocar aqui, quando falo em castigo físico, né, eu quero evocar um chamado palpite infeliz do nosso atual ministro da Educação, que logo nos seus primeiros dias afirmou que criança tinha de ser castigada fisicamente, né? Castigada fisicamente, para que ele pudesse aprender com a dor. Veja que coisa absurda. Eu diria que esse é um homem do código. Ele não transpôs o código para o Estatuto da Criança. Ele ainda está lá, entendeu? No código. E veja que é a mais alta autoridade em educação no nosso país, né? Antes da gente começar, estávamos conversando e a gente falava muito da cultura da punição. Nós temos o hábito de resolver tudo com punição. A gente não quer dialogar, a gente não quer buscar ter um outro ponto de vista, a gente quer punir. E com criança e adolescente não é diferente. E aí, quando o senhor fala do castigo físico, quando fala no termo menor, o termo menor a gente aboliu, deixou de usar, e muita gente não entende por que ele deixou de ser usado. O chamado código menorista, né? E aí eu queria que os senhores explicassem um pouquinho do porquê a gente não se refere hoje a uma criança e uma adolescente pelo termo menor. A gente pode até utilizar em algum texto, em alguma fala, mas não na forma como utilizávamos no passado. Dá para os senhores explicarem um pouquinho sobre isso? Sim, claro. O tema menor também vem daquela época do autoritarismo, em que a autoridade do juiz, especialmente do juiz de menor, decidia os destinos de todos aqueles que eram menores de 18 anos e, portanto, estavam incluídos tanto aqueles que praticavam condutas infracionais, quanto aqueles que estavam em situação de risco, até mesmo por conta da pobreza. Por que a gente não utiliza, né, mais o termo menor? Primeiro, porque nós temos critérios muito concretos, definidos do ponto de vista biológico, e que se referem à infância e à adolescência. A infância como aqueles integrantes até 12 anos incompletos e a adolescência até 18 anos incompletos. E a gente leva em consideração que essas fases são de desenvolvimento peculiar daquele ser. E cada etapa demanda uma proteção, uma orientação e oportunidades diferenciadas. Então, eles não podem ser tratados todos como simplesmente menores de 18 anos, porque o alcance legal e de assistência são bem diferenciados. Eu acolho integralmente a fala da doutora. Eu lhe digo que me recordo que, na época, quando os crianças e adolescentes, filhos de pobres, é bom que se diga, filhos de pobres, eram tratados como menores, mas as crianças e adolescentes, filhas dos ricos, não eram tratados como menores, eram tratados como criança e adolescente. Então, você veja aí o que vai de pejo, né, de desqualificação, né? Havia dois tratamentos, são dois sujeitos, só que um pertence a uma esfera social, né? E o outro, a outra mais beneficiada dos chamados ricos,
né? Então, esses eram crianças, esses podiam ser crianças e adolescentes. Mas o filho do pobre, do trabalhador, esses eram menores, né? Então, era todo esse peso da desqualificação. E ainda que felizmente, Ângela, o Estatuto vem banindo gradativamente, houve resistência até outro dia. De vez em quando a coisa é tão, como era uma coisa cultural, até hoje eu vejo de vez em quando alguns apresentadores de televisão se referindo a menores, Sim. entendeu? É uma questão cultural tão forte, entendeu? Que decorrido 30 anos, mas até hoje ainda tem pessoas da área de comunicação que ainda se remetem a criança e adolescente como menores. Isso nos traz um prejuízo porque faz a população ter um entendimento equivocado. Porque até hoje a gente ainda ouve, e aí, enquanto conselheiro tutelar, quantas vezes eu não vi a postura de a família trazer uma demanda envolvendo um outro adolescente de uma outra família, e aí o filho dela era o adolescente, tinha nome e sobrenome. O filho do outro é aquele sujeito, é aquele de menor, é aquele menor. Ainda hoje a gente traz tudo isso na nossa forma de atuar, na nossa forma de agir. Eu vou trazer uma videopergunta para vocês responderem, por favor, porque a gente teve o apoio do Instituto Aliança por meio do trabalho do projeto Refazendo Sonhos, mas no dia de hoje nós não tivemos perguntas elaboradas por eles, mas nós temos perguntas de atores da rede. Nesse caso, eu tenho aqui gestores escolares que formularam perguntas. E aí tem uma aqui que está perguntando exatamente sobre o que são as medidas socioeducativas. E aí, depois que vocês explicarem o que são as medidas socioeducativas, eu gostaria que vocês explicassem também o porquê que do SAM, Serviço de Atendimento ao Menor, migramos para a FUNABEM e FEBEM, porque esses outros dois modelos também não deram certo, porque a gente tem um histórico de estar registrado nas histórias muitas rebeliões que haviam nesses locais, que era bem semelhante às rebeliões que aconteciam nos presídios, que acolhiam os adultos que estão cumprindo pena. Mas vamos trazer a pergunta dela, e eu agora compartilhar. A internet parece que não está querendo colaborar. A pergunta travou um pouco. De vez em quando a tecnologia nos prega essas peças. É verdade. Mas é uma oportunidade, não é, Valdemar, de a gente trazer, né, luz, um pouco de conhecimento nas tratativas das medidas socioeducativas, né? É um grande mistério ainda para a sociedade falar a respeito das medidas socioeducativas, né? A gente ainda tem muito a cultura do castigo, da punição, né? Muito pouco de prevenção ainda, infelizmente. Gente, voltei. Foi a minha internet que tecnologia tem dessas coisas, mas deixa eu trazer para vocês a pergunta. Mas eu estava falando da FUNABEM. Então, enquanto eu preparo aqui a pergunta, porque fechou tudo aqui na tela, eu vou pedir para vocês falarem da FUNABEM, as diferenças entre a FUNABEM, FEBEM e o SAM, por favor. Vamos lá. Vavá, você começa? Ou eu? Olha, o que eu identifico de FUNABEM e FEBEM, eles mudavam praticamente de sigla, não é? Isso. Praticamente de sigla, porque não tinha mudança estrutural, né? Não tinha um modelo outro, né? Um modelo socioeducativo diferenciado, né? Então, tanto a FEBEM é famosa, né? Era também depósito de crianças e adolescentes, e isso fazia com que, como não tinha um programa claro, né, de ressocialização, que se viram os meninos, eram depósito de adolescentes. E isso, evidentemente, centenas, em alguns casos milhares de crianças contidos
dava lugar a essas rebeliões que eram frequentes em São Paulo. Até outro dia se viu isso com muita frequência, né? E eu diria, eu tive a oportunidade, eu diga, Ângela e minha grande doutora, de visitar o Pernambuco. Eu fui em algumas casas de lá e fiquei assombrado, porque tinha uns assim que os meninos lá dominavam os adolescentes, eles tinham domínio total sobre a área que eles estavam, entendeu? E lá só entrava quem eles queriam, eles faziam o que bem entendiam. Eu fui entrar, fui antecipado um grito de um deles: está entrando aqui agora um senhor, cabelo branco e tal, mais fulano de tal, gritando para a turma, entendeu? Aí o próprio educador me disse: olha, essa aula daí só entra quem eles autorizam, entendeu? Então, veja ainda o descontrole, né? Ainda o descontrole. Então, tanto o FEBEM como na BEM, elas tinham resquícios ainda das famigeradas escolas de menores, né? E eu acho que nós estamos, nesse particular, nós estamos num processo, Ângela, num processo, porque eu não diria que nós atingimos, né, um patamar, entendeu? Bom, né, nesse processo de ressocialização. Eu acho que nós estamos caminhando, por vezes damos algumas patinadas, né, tem algumas coisas que dificultam enormemente esse processo de ressocialização. Eu entendo que aquilo que o Estatuto propugna de criança e adolescente ser prioridade absoluta, nesse particular, a aplicação de recursos para a ressocialização desses adolescentes está longe de caracterizar, né, essa condição de prioridade, né? A gente vê muitas vezes as unidades, agora não, estamos na pandemia, então houve um esvaziamento muito grande, uma redução, mas em tempos outros nós vimos, por exemplo, até mesmo aqui no nosso estado, Case Tancredo Neves, por vezes tinham 300 e tantas adolescentes, né, inteiramente contraindicado, quando o próprio conselho, né, ele indica unidades com 60 a 80 adolescentes. Se chegou a ter, agora reduziu, nesses últimos tem sido feito um esforço, tem reduzido, mas se chegou a ter mais de 300 adolescentes na Case Tancredo Neves, né? Na Case Tancredo Neves. Como ressocializar 300 e tantos adolescentes com a energia do adolescente, do jovem, entendeu? Sem que tenham estruturas adequadas para o cumprimento desse processo. Então, é justamente isso. É importante dizer que há um limite da quantidade de adolescentes permitida nas unidades, né? Justamente para que a gente faça com que as medidas socioeducativas tragam o resultado esperado. Doutora Carmen, por favor. Era justamente isso que nós víamos no SAMI, no SAM, na FEBEM, na FUNABEM. Em verdade, Valdemar disse bem, isso foi uma sucessão de siglas, né? Mudança de governo, mudança de inserção dessas estruturas, dessas instituições, nas diversas secretarias, nos diversos ministérios. Por que é que não dava certo o SAM, a FEBEM, a FUNABEM? Porque todas estas instituições estavam imbuídas da doutrina da situação irregular. Ainda permeava muito o autoritarismo da única figura de referência que essas instituições tinham, que era o juiz de menores. E o juiz de menores é que decidia quem ia para uma ou outra instituição. Fossem as casas de correição, fossem os internatos rurais, ou fossem as instituições como FEBEM e FUNABEM. E como não havia o critério de separação entre o cometimento de atos infracionais, né, ou condutas criminosas,
e a situação de pobreza, por exemplo, as instituições serviam a todo e qualquer adolescente. Naturalmente, nós precisamos reconhecer que eram crianças e adolescentes empobrecidos. Não havia um critério que separasse o ato infracional da situação de risco pessoal e social como nós conhecemos hoje com a nova doutrina da proteção integral. Então, era um castigo, e esse castigo, ao mesmo tempo, era punição e era educação. Naquela época, as crianças e adolescentes da elite, por exemplo, que cometessem atos infracionais, tinha-se a prática de se obter atestados de incapacidade mental ou de insanidade, que era para justamente evitar o encaminhamento para essas instituições. Mas os filhos dos pobres, né, como bem observou Vavá, só tinham como destinação essas instituições, né, e esses espaços de punição que se propunham a educar, a conduzir ou a formar, mas que nós sabemos que não ressocializava ninguém, não tinha nenhum viés pedagógico, não tinha nenhuma proposta educativa, mas tão somente de segregar da sociedade aquelas crianças e adolescentes. Ok, vou trazer a pergunta agora, vai. A pergunta de uma professora, de uma gestora escolar, para que vocês possam respondê-la, por favor. Boa tarde a todos, eu sou Cacilda Pinho, vice-diretora do Centro Estadual de Educação Profissional Anísio Teixeira, e eu gostaria de saber o que são as medidas socioeducativas e como essas medidas são empregadas. Existem alguns estudos que mostrem resultados, né, positivos dessas medidas, né? Acho que deu para entender, né? Deu para entender que ela está perguntando se as medidas socioeducativas são eficazes, deu? Uhum. E se elas são eficazes, se elas dão o resultado esperado. Pode falar, doutora. As medidas socioeducativas vieram propostas em lei no Estatuto da Criança e do Adolescente, imbuídos do espírito do próprio Estatuto, que é a doutrina da proteção integral. Pela doutrina da proteção integral, a punição deixa de ter um viés meramente retributivo e punitivo para alcançar também um viés pedagógico, que é o que a gente pretende, almeja e espera que aconteça. Um aprendizado através da responsabilização daquele adolescente que, porventura, cometeu um ato infracional. Então, as medidas socioeducativas são as punições previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, que hoje são 6, excluídos, né, como em nossa legislação constitucional, os castigos físicos, os castigos através do trabalho e outros. Então, nós temos a previsão de 6 medidas socioeducativas, que são a advertência, a reparação do dano, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a semiliberdade e a internação. As primeiras 4, elas são chamadas medidas socioeducativas em meio aberto, e a semiliberdade e a internação são de privação de liberdade. Por que a gente define assim, vai graduando as medidas socioeducativas?
de acordo com a gravidade do ato infracional cometido, o contexto sociofamiliar, pessoal, comunitário daquele adolescente e a observação de tantas outras variantes que estão postas para o sistema de justiça e o sistema de assistência. Então, hoje, o juiz não define mais sozinho, como acontecia com o Código de Menores. Tem a participação das defensorias públicas, do Ministério Público e de equipes técnicas multidisciplinares, para que a gente possa se debruçar de uma forma mais qualificada na aplicação dessas medidas socioeducativas. Se elas funcionam, funcionam na medida em que um sistema de assistência que está lá na retaguarda também esteja presente. Porque quando a gente precisa mudar um pouco o contexto pessoal ou comunitário daquele adolescente, não vai bastar apenas o viés da punição, mas o viés pedagógico que a gente precisa, é por isso que elas se chamam medidas socioeducativas, porque tem o viés de punição e o viés pedagógico. É por isso que nós nos esforçamos, enquanto sistema de garantias de direito, para que elas funcionem, porque a medida socioeducativa hoje permite, inclusive, a participação da própria sociedade na execução dessas medidas. E, doutor Valdemar, de onde vem essa percepção da sociedade de que adolescente é impune, se as medidas socioeducativas têm esse objetivo de fazer com que o adolescente perceba que o que ele fez, que o ato cometido por ele, não pode continuar a ser praticado? Pois é, Ângela, depois dessa explanação da doutora Carmen, cobriu aí, fez uma descrição das medidas que são aplicadas, eu queria falar alguma coisa. Isso parte dos detratores. O que aqueles menoristas, eles queriam continuar com aquele método antigo, né, de punição, né, de castigo físico, né, e tudo mais. Quando vem o estatuto que varre isso, eles se colocam inteiramente contra e promovem uma campanha mentirosa contra o estatuto. Desde que o SEDECA está fazendo 30 anos, no início, logo os primeiros meses de vigor do estatuto, surge o SEDECA. Então, o que havia? Eles diziam que o estatuto ele era veículo de impunidade, que o adolescente nada sofria, que ele cometia roubos, né, violências e tal, mas quando o policial ia prendê-lo, ele mostrava o estatuto e dizia: eu sou de menor, eu sou de menor. Eu sou de menor, eu sou de menor. Então, deixa eu desligar aqui. Eu sou de menor, então, e não era preso, né? Então, isso passava em televisão. Nós vimos no início da década, fim da década de 80 e 90 e de 2000, na televisão isso passava, e isso nos obrigou, nós do SEDECA, a irmos conversar com os policiais. Isso era um depoimento, muitas vezes, de policiais, que diziam isso. O que foi que nós observamos é que o adolescente que cometia um ato infracional, puxando, por exemplo, uma corrente de uma senhora, ele, se fosse preso logo ali, o policial chamava a vítima, devolvia a corrente e era liberada, ela ia embora, e ele ia para a delegacia para dar e apresentar esse adolescente. Chegando lá, a delegada dizia: sim, mas cadê a vítima? Cadê o objeto do furto? Ah, não, a vítima foi embora, e o objeto do furto, eu entreguei a ela de volta. Claro que o menino não podia ficar preso. Então, os detratores do Código ou do Estatuto é que insiste nisso. A doutora Carmen deixou bem claro as punições para esses adolescentes autores de atos infracionais. Elas vão desde uma simples advertência, né, até a internação, que é ter sua liberdade cerceada, né? Ter sua liberdade cerceada. E sempre, quando esses detratores vêm falar conosco com referência a isso, eu sempre digo: agora tem menos adolescente no sistema, mas quando tinha quase 700,
eu dizia, então lá vocês dizem que o ECA é promotor de impunidade. Entretanto, nós estamos com quase, não agora, tu me referi a 2 anos ou 3 anos atrás, estamos com quase 700 adolescentes, né, cumprindo medida socioeducativa privativa de liberdade, entendeu? E eu pergunto a vocês, quantos assassinos de criança e adolescente estão nas penitenciárias? Nós estamos com 700. E quantos assassinos, que é um crime muito maior, né? Então, essa coisa é uma balela, mas eles continuam. Você veja que nesta iniciativa de reduzir a menoridade penal, eles, mais uma vez, eram à tona, dizendo que os adolescentes ficam impunes, que o Estatuto promove a impunidade, né? E eu queria acrescentar algo que a doutora não se referiu, mas dizer que, ao contrário, e esse é o nosso argumento, ao contrário do sistema penitenciário, que está inteiramente falido, e nós sabemos disso, né, que não ressocializa ninguém, um jovem que comete um crime criminoso vai para lá e sai pior, né? Mas no sistema socioeducativo, mesmo com suas fragilidades, mesmo com suas deficiências, mas ainda um bom número de adolescentes são ressocializados. Isso é um dado. Eu fiz o levantamento de um dado. Eu fiz o levantamento de um dado que está passando aí no rodapé. Um estudo do Unicef de 2015 constatou que 61% dos adolescentes sofrem a ausência do Estado ou ficam sem pelo menos um direito fundamental garantido, sem o acesso a um dos direitos fundamentais. E o principal deles é o acesso à educação. E aí a gente precisa repensar se o problema está no adolescente ou na forma como ele é tratado. Eu vou trazer mais uma pergunta, e aí depois eu vou pedir para as meninas prepararem uma outra, mas deixa eu compartilhar com vocês, porque eu acredito que ela tem muito a ver com o tema que a gente está falando nesse momento. Por favor. Olá, meu nome é Jean Santos, EP5, esposa e pai de 5 ao quadrado, no município de Salvador, Bahia. É comum se falar da arte-educação e das atividades socioeducativas. Porém, as pessoas, ao falar do socioeducativo, sempre lembram os meninos que cometeram atividades e foram apreendidos ou então estão no semiaberto. O socioeducativo é uma punição? Um abraço, até breve. E aí, o socioeducativo, o objetivo dele é punir ou reinserir o adolescente de volta na sociedade, preparado? Excelente pergunta, principalmente porque ele fala da socioeducação, e é justamente esse o viés do sistema socioeducativo do Estatuto da Criança e do Adolescente, é agregar o aspecto retributivo com o aspecto pedagógico, né? Vavá colocou muitíssimo bem, adolescente, ele responde sim, ele é responsabilizado sim, e ele paga muito, muito caro a sua estadia num sistema socioeducativo de privação de liberdade. Por exemplo, a sociedade, através do sistema de garantias, precisa conhecer um pouco mais das nossas unidades de internação e de semi-liberdade para ver bem de perto que uma unidade de internação não é uma colônia de férias definitivamente. A privação de liberdade é uma realidade, a violência e a violação de direitos também são realidades. Contudo, dentro desse sistema socioeducativo, existe a educação. A educação, a participação nas salas de aula, né, a escolarização formal, ela é obrigatória dentro da medida. Então, a socioeducação está dentro
do sistema socioeducativo, né? Ele é punitivo, porque ele é mesmo, não é fácil um adolescente cumprir 1/3 da sua vida no momento, e geralmente 3 anos de internação, né? Para um adolescente de 15 anos, imagine, é uma grande parte da vida dele. Então, assim, a punição existe e ela é muito grave, mas a educação é integrante obrigatório no sistema socioeducativo. Eu acho que mais ou menos isso que o companheiro ali quis ressaltar e perguntar, espero ter mais ou menos respondido, e Vavá pode com certeza complementar. Eu acho que o ensino é garantido. Agora, do que eu constatei em algumas visitas que foram feitas recentemente, nesses últimos tempos, eu não tenho feito visita às unidades. Quando fazia, eu verificava que era oferecido ensino, os professores iam para as aulas, para as salas, mas os adolescentes não iam. Os adolescentes não iam, eles não se sentiam, acho que, estimulados para irem para as aulas, assistir às aulas, né? Havia essa dificuldade, né, que tinha de se ver, e que não é inata e não é exclusiva desses adolescentes que estão nas unidades, né? Ela se estende para a nossa escola, né, normal, onde a gente vê que os adolescentes não se sentem nada estimulados para continuarem frequentando as nossas escolas das formas como elas estão funcionando. Então, já lá, bem atrás, eu verificava isso, né? Acho que nós podíamos avançar mais. Evidentemente que isso tudo depende de recurso. Hoje o jovem não quer, se fosse, por exemplo, eu quero navegar aqui, dar uma olhada, se para esse ensino desses meninos fosse oferecido tablets, computadores, que eles pudessem lá navegar e tal, eu tenho certeza que as salas ficariam com um número bem maior, não é, de adolescentes. Então, a essa carência, um projeto socioeducativo, e eu quero dizer que, ao contrário aqueles agentes, hoje nós temos, na maioria das nossas unidades, educadores, né, que atuam de acordo à luz do estatuto, né, e tem toda uma equipe técnica. Eu queria só aproveitar, Ângela, e fazer aqui uma observação que eu não me canso, me sinto na obrigação, né, como lutador dessa causa, em até apelar, eu tenho feito mais um apelo ao governador do nosso estado, no sentido de que ele descentralize as nossas unidades. Nós temos unidades que agora estão ainda muito concentradas, como eu disse, agora não, mas o caso de Tancredo Neves já teve 300 e tantos, mas adolescentes que vêm de Barreiras, que vêm de Itamaraju, que vêm de Juazeiro, que vêm de Itabuna para Salvador, para cumprir sua medida socioeducativa. A gente poderia ter unidades, o governo podia construir unidades menores, que abrigasse, que absorvesse 50, 60 adolescentes, até mesmo para que essa assistência familiar pudesse ser efetivada de forma mais assídua, eu diria. Todos nós sabemos, imagine uma familiar de um adolescente, uma mãe de um adolescente, lá de Barreiras, 900 e poucos quilômetros de Salvador, que tem que se deslocar de lá para cá. Então, mais uma pena, eu diria que nós temos avançado nesse processo de ressocialização, mas creio que o governador nos deve isso. Aliás, não é só o governador Rui, mas o governador Wagner já nos devia esse processo de descentralização. Tem notícias, está sendo construída uma unidade de Conquista, mas precisamos avançar. Eu saí um pouco do coisa, mas para aproveitar aqui e falar de algumas deficiências do nosso sistema. Eu não sei se o governador vai assistir nossa live. Mas espero que alguém ouça, mas espero que alguém próximo dele ouça e diga: olha, teve um velhinho lá, Valdemar Oliveira,
que cobrou Ele do senhor. Ele conhece. Ele me conhece, que nós fomos na área sindical, nós lá atrás, nós trabalhamos, eu também trabalhei no Polo, onde ele começou sua carreira política. Eu tinha perdido o contato com a doutora Carmen, mas ela já está de volta. Eu quero aproveitar esse momentozinho só para esclarecer para quem está entrando agora, para quem entrou depois, que o doutor Evandro, promotor de justiça, não está conosco porque ele foi acometido de uma virose. Então, ele está se recuperando. E aí, a gente, embora a doutora Márcia Rabelo, a coordenadora do Núcleo da Infância no Ministério Público, tivesse se empenhado para ter um representante do MP conosco, não foi possível, dada o horário, o prazo que já estava muito em cima. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui com o doutor Valdemar, compartilhando o conhecimento dele. Eu diria que o doutor Valdemar foi da Assembleia Constituinte, que fez a Constituição Cidadã, participou da construção do Estatuto, então, conhecimento não falta. Eu vou trazer a minha amiga Carla, que ela vai fazer uma pergunta para os senhores. Carla, por favor, ligue seu microfone. Conseguiu? Pronto. Faça a sua pergunta, por favor. Vamos à pergunta, gente, que a gente recebeu aqui. A pergunta é: quais as dificuldades encontradas para efetivar as políticas contidas no ECA e no SINASE no dia a dia do destinatário dessas políticas? E aí eu aproveito e peço que explique o que é o SINASE, porque a gente está falando do ECA e tem o SINASE agora, e é um monte de sigla. Aproveito para que vocês expliquem na fala de vocês o que é o SINASE. Obrigada. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe as medidas socioeducativas, ele trouxe o texto de lei sem disciplinar, sem regulamentar como, em que condições seriam aplicadas essas medidas. A lei do SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, disciplina como devam ocorrer essas medidas, e especialmente disciplina, orienta e regulamenta as entidades e instituições que vão executar essas medidas socioeducativas. Essa é a lei do SINASE. E, apesar do que está previsto no Estatuto e na lei do SINASE, nós enfrentamos ainda muitas dificuldades. A primeira dificuldade é a falta de informação e disseminação do que estipula o ECA e a própria lei do SINASE. Uma outra dificuldade é a difícil integração e harmonização do próprio sistema de garantias de direito. O sistema de garantias de direito é composto pelo sistema de justiça, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, secretarias de segurança pública, mas, acima de tudo, o espaço de proteção daquele adolescente, né, da criança e adolescente, na verdade, e que traz os conselhos tutelares, os conselhos de direito, as organizações da sociedade civil, os técnicos que se debruçam sobre a medida. É preciso que esse sistema esteja mais integrado, porque senão nós teremos tão somente o viés punitivo. E a gente vê frequentemente a falência do nosso sistema criminal e do nosso sistema penitenciário hoje. Se nós não tratarmos da proteção, da educação e da concessão e garantia de oportunidades e espaços para os adolescentes, enquanto eles estiverem no sistema socioeducativo, a gente não vai estar trabalhando muita coisa, porque a gente orienta, atende o adolescente, mas não muda o contexto no qual ele está inserido. Então, quando a gente fala de proteção integral
Isso significa que toda a estrutura em torno do adolescente também precisa ser assistida. E essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta hoje. Além do pouco corpo profissional e técnico, dos espaços que não são adequados para isso, né? Imagine que, quando a gente fala de professores e professoras nas unidades, esses profissionais não têm uma capacitação, uma orientação, uma formação para atuar com uma educação especial e inclusiva que são das medidas socioeducativas. Então, essa também são algumas das dificuldades que a gente enfrenta hoje no sistema socioeducativo e para o cumprimento das medidas. Eu queria só acrescentar que quando falou, doutora Carmen falou, nós tínhamos que ter essa integração, essa participação, né, integrada de todos esses segmentos, não ficar só Secretaria de Justiça, no caso representada pela Fundac, né, mas a Defensoria Pública, mais Ministério Público. É preciso que haja uma integração da Secretaria de Educação e, principalmente, nesse caso, doutora Carmen, eu entendo que deveria ter uma integração maior da Secretaria do Trabalho para viabilizar, entendeu? Viabilizar que esses meninos, esses adolescentes que cumprem o seu período lá e que saem, entendeu? Eles tenham algo concreto, porque principalmente nesse coisa, né? Agora que se a gente for verificar, embora os nossos detratores dizem que a maioria dos nossos adolescentes cometeram crimes contra a vida, nós que atuamos nessa área sabemos que isso é uma mentira deslavada. Boa parte desses adolescentes cometeram o quê? Cometeram furto, cometeram roubos, se envolveram, e uma boa parte deles se envolveram no narcotráfico, né? Então, principalmente esses últimos, precisam, ao sair, ter um mínimo de garantia, um mínimo de recurso que lhe permita, no domingo, ir a uma praia e depois a um folguedo qualquer, ir num shopping comprar uma roupinha de marca. Então, isso é necessário. E, para isso, é fundamental que haja a integração da Secretaria do Trabalho, porque a gente sabe que esses meninos, ao sair, eles continuam, na sua grande maioria, sendo acompanhados. Eles saem, eles cumprem o seu período, mas aqueles que preferem, a Fundac continua fazendo o acompanhamento deles, né, no que diz respeito à educação, escolaridade e tal, e ao trabalho. Mas eu estava conversando com uma pessoa lá da Fundac dizendo o seguinte: eles têm prioridade nessas contratações. Por exemplo, tem os vários programas do governo do Estado para absolver esses adolescentes, né? Adolescente aprendiz, tem o outro estagiários e tal. Era preciso que esses adolescentes fossem tratados com prioridade, que eles fossem inseridos, eles tivessem prioridade nesses processos de contratação, né? Para que eles fosse dado a eles uma oportunidade de ter uma vida normal, né? de trabalhar e ganhar o seu dinheiro honestamente. Então, eu sou inteiramente partidário de que tenha ainda uma maior integração e diria, é preciso que se resolva essa questão do emprego para esses adolescentes que cumprem o seu período nas unidades socioeducativas. Eu vou trazer mais uma convidada nossa, mais uma Juliana, para fazer a pergunta dela, por favor. Pronto, mais uma pergunta que recebemos. Embora a Sinase verse especificamente para o atendimento de adolescentes em conflito com a lei, isso faz com que esse público deixe de ser amparado pelo ECA? Quais os
os pontos de transversalidade e intersectorialidade das duas legislações? Eu não ouvi a pergunta. Eu entendi o que ela está perguntando quais são os pontos entre o ECA e o SINASE de intersetorialidade, transversalidade, já que, mesmo sob o SINASE, que rege as medidas socioeducativas, o adolescente não deixa de ser amparado pelo ECA. E aí ela está perguntando quais são os pontos em que ocorre a transversalidade e a intersetorialidade com o ECA, especialmente com os egressos, com os que deixam as unidades. Consegui entender agora? Consegui. A lei do SINASE, na verdade, ela não é uma lei a mais ou que traga especificidades além do ECA. A lei do SINASE, ela é uma lei regulamentadora da execução das medidas. E o SINASE traz os princípios e as diretrizes lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, da doutrina da proteção integral, e trata de assegurar os direitos fundamentais básicos desses adolescentes. Ele traz critérios de execução dessas medidas e de apreciação das medidas e da responsabilização até mesmo de atores que executam essas medidas. Então, a multidisciplinariedade, a interseccionalidade dos vários fatores estão tratados inicialmente no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E a lei do SINASE abraça e determina que aquelas intersecções devam ocorrer em prol do interesse, do superior interesse daquele adolescente que está cumprindo medida socioeducativa, inclusive quando se da vida daquele adolescente do sistema. A gente precisa ter em mente que todo adolescente, quando ingressa no sistema socioeducativo, através de uma medida socioeducativa, seja de privação da liberdade, seja em meio aberto, ele é naturalmente já um egresso, porque ele vai estar fora do sistema socioeducativo. E a lei do SINASE determina, regulamenta o alcance do sistema de garantias até quando aquele adolescente se desvincula do cumprimento das medidas socioeducativas. Eu acho que a doutora Carmen falou tudo, e eu queria só ratificar, dizendo que o SINASE não é uma nova lei, né? Ela é um instrumento que regulamentou. O Estatuto tem um arcabouço e o SINASE vai minuciando, né? Ela trata o SINASE de detalhar, né, como essas ações vão se dar, mas tudo de acordo, ou melhor, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estava aqui vendo os comentários e eu vi o comentário do Adriano Souza, que ele fala que ele foi aluno do colégio Luiz Viana, em Brotas, e ele disse que ele estudou com a avó dele, e ele fala, entre outras coisas, que quem quer ser alguém na vida não coloca desculpas para isso, porque nós temos o hábito de traçar a nossa realidade como parâmetro para a realidade de todos. O que a gente sente, a forma como a gente reage, todos têm que reagir igual, como se nós estivéssemos numa linha de produção, talvez o modelo fordista de produção, né? Então, todo mundo tem que ser padronizadinho. Então, se eu reajo desse jeito, diante de uma dificuldade, todo mundo tem que reagir igual. E a gente transfere muito isso para a forma como a gente enxerga o adolescente, como a gente enxerga as pessoas. A gente esquece que contextos de vidas diferentes, de situações diferentes, podem trazer outros tipos de reação.
para mim, que tive um tipo de adolescência com mãe presente, eu tenho um entendimento e tive uma estrutura que me permitiu ser a pessoa que eu sou hoje. Mas eu sei que tem outros que não. Quantas crianças e adolescentes não crescem ouvindo a mãe ou o pai dizer que ele não vai dar para nada, que ele vai dar para bandido, né? Que ele vai dar para isso ou para aquilo ou outro, e cresce nesse contexto. E aí a gente acha que tudo que acontece na vida do sujeito é uma desculpa, e que a lei veio para isso, e eu acredito que hoje a gente conseguiu passar um pouquinho, desmistificar um pouquinho do que as medidas socioeducativas, porque algumas pessoas têm a sensação, têm a ideia de que cumprir medida socioeducativa é ir para um local onde o menino vai ter Netflix à vontade, para assistir o dia todo, e aí durante 3 anos é pouco, bota 8 anos. Mas agora mesmo estamos num tempo de pandemia e 4 meses apenas dentro de casa já é o suficiente para ter um monte de gente adulta agoniada para ir para a rua para poder fazer suas coisas. Então, já pirando. É bom pensar. Não é? 4 meses é um absurdo, mas 3 anos é pouco, né? E a gente está sempre reproduzindo essa questão da punição como solução para tudo. E aí é bom a gente pensar enquanto adulto se não é isso que os adolescentes também acabam reproduzindo. Será que eles não estão achando também que resolve-se tudo na base da porrada, da agressão? Será que eles não estão reproduzindo o nosso comportamento enquanto adultos? Fica a reflexão. Mas eu vou precisar dizer para vocês, vou ter que dar ingrata notícia, porque a conversa está boa, mas o nosso tempo acabou, e eu vou abrir espaço para as considerações finais, mas já querendo que a gente faça um novo encontro como esse. Eu vou, como começou a doutora Carmen, não foi com as considerações iniciais, eu vou passar para o doutor Vavá fazer as considerações finais dele. Por favor, doutor Vavá. Ângela, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade que você nos concedeu, né, o SEDECA convidando para fazer parte dessa discussão, e estar aqui ao lado da minha queridíssima doutora Carmen, a que eu muito admiro, né, e ter também a oportunidade de responder, de esclarecer isso. Quanto mais a gente esclarecer o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto mais a gente esclarecer a função que ele tem para as nossas crianças e adolescentes, entendeu? Nós vamos retirando esse manto que paira na cabeça de muita gente de impunidade. Então, nós precisamos retirar esse manto, esse véu que o pessoal do Código Menorista tenta impor. E dizer que nós temos muito caminho para percorrer. Eu digo, o Estatuto estabelece que criança e adolescente tem de ser prioridade absoluta, né? Nós temos muito caminho para percorrer. Quero dizer, finalizando, que os nossos governantes, falo isso do governo federal, do governo estadual e dos nossos prefeitos, devem muito às nossas crianças. Esse estatuto aqui continua sendo infringido, entendeu? Em muito, entendeu? E nós precisamos cobrar dos nossos governantes que eles cumpram o que está definido nesse livrinho aqui chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. Um grande abraço para todos e viva as nossas crianças e adolescentes. Obrigada, doutor Vavá. Eu vou aproveitar para poder corrigir, porque a Adriana Souza disse que ele não quis dizer exatamente o que eu falei, mas faço daquelas palavras que eu acabei de dizer minhas. A Adriana pode não ter dito isso, mas eu aproveitei a situação para poder a gente trazer algo para que a gente pudesse refletir. Então, Adriana, obrigada por sua participação, viu? Nos ajudou de qualquer forma. Por favor, doutora Carmen, as considerações finais. Obrigada. Bem, pessoal, foi uma imensa alegria conversar um pouco com vocês sobre as medidas socioeducativas. E eu queria, nesses instantes finais, trazer para vocês uma realidade, né? É o meu dia a dia, é a minha estrada, quando eu converso com os meus garotos e as minhas garotas no sistema socioeducativo. A sociedade precisa entender que 90% desses adolescentes são pobres e são pretos. 85% desses adolescentes e dessas adolescentes só tem até o sexto, sétimo ano do ensino fundamental.
muitos deles não vão receber capacitação para o mercado de trabalho. Muitos deles, mais de 70%, têm os direitos básicos fundamentais violados cotidianamente. Mas eu posso garantir que 100% de todos eles e de todas elas têm os mesmos sonhos adolescentes que todos os outros que vocês conhecem. Quando a gente trata de adolescente, é muito difícil a gente empregar o termo antigamente. Para eles é uma realidade um tanto quanto difícil. Porque o adolescente é o hoje, é o emocional. E nisso, eles 100% iguaizinhos. Vocês conhecem hoje. E adolescentes que vocês né? Então, eu trago a mensagem de que o sistema socioeducativo, ele não é fácil, ele é muito duro. E será mais eficiente se houver uma participação efetiva da família e do Estado. Esse tempo de pandemia serve para todos nós refletirmos sobre o que queremos e almejamos no futuro. É um exercício de ressignificar as nossas condutas posteriores a essa pandemia. E nessa proposta de repensar e de ressignificar, vamos todos pensar e incluir nessa agenda de pensamento e de planejamento a criança e o adolescente. É isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Carmen. Eu quero aproveitar para perguntar como é que está funcionando a defensoria nesse momento de pandemia. A defensoria está funcionando remotamente, na maioria do tempo, presencialmente em alguma das suas unidades para os casos urgentes e entrega de documentos. E no nosso site, defensoria.ba.def.br, logo na abertura da página, tem lá todos os nossos canais de contatos, celular, zap, e-mail, chat e todos esses bolodórios tecnológicos que eu também não domino tanto, mas estão todos ali à disposição da sociedade. Ok. E o SEDECA está funcionando como, seu Lavar? Também, eu diria que o SEDECA está funcionando, infelizmente, precariamente. Nós tivemos o vencimento, nosso convênio foi vencido e apresentamos um projeto emergencial que até então não foi aprovado, não foi viabilizado. E com isso nós tivemos de dispensar a maior parte da nossa equipe, mas graças ao empenho, ao comprometimento dos nossos profissionais, assistentes sociais, advogados, psicólogas, eles continuam dando um atendimento, mesmo sem remuneração, é bom que se diga, mesmo sem remuneração, continuam dando assistência por telefone, pela internet, para esses adolescentes que são atendidos. E estamos na expectativa de que tenhamos esse projeto emergencial aprovado, para que já agora, em agosto, a gente retome todas as nossas atividades. O SEDECA não pode parar. Esse é um apelo que eu quero fazer também, mais um apelo aqui que chegue ao ouvido do governador, porque agora está dependendo dele, o governador, de liberar em torno de R$136 mil, que dará para a gente chegar até um novo edital. Então, eu tenho certeza que um dia criança e adolescente será a prioridade, conforme o Estatuto diz, inclusive na execução orçamentária, né? Obrigada a vocês. Com certeza. Muito obrigada pela confiança, espero que a gente possa repetir. Tchau, doutora Carmen. Tchau, doutor seu Vavá. Eu vou trazer minhas amigas aqui para a gente se despedir de vocês. Ficaram ainda muitas perguntas, meninas, né? A gente viu que ficaram muitas perguntas ainda em aberto. Carla, seu microfone está fechado. E eu gostaria de pedir para você, Carla,
que você trouxesse nosso encerramento, por favor. Olha, eu acho que depois de hoje vai ficar, para quem está assistindo essa live até aqui, a reflexão a respeito da nossa cultura, né, de punição como um método de educação, vamos dizer assim, entendeu? Porque, de tudo que escutei aqui, mesmo sendo estudante de direito, você fica pensativa a respeito disso. Poxa, será que será que os métodos socioeducativos estão mesmo funcionando? Será que tem sido efetivo? Será que nós deveríamos repensar a respeito de alguns métodos? Será que novos métodos deveriam ser incluídos? Isso foi meus questionamentos durante a live, e eu aqui apreciando tudo que estava acontecendo. E essa fica a minha reflexão, né, para a gente fazer esse repensamento sobre a própria lei do ECA, né, para quem ainda diz que talvez o ECA não funcione, talvez não exista, talvez o que esteja acontecendo mesmo é mais uma questão de efetivação por parte de algumas pessoas, não de todos, né, não dá para dizer que são todos que não ligam, não é verdade isso, mas é mais uma questão mesmo de efetivação, porque lei nós temos, ela é completa, o ECA é completo, e é essa reflexão que eu quero levar. Como se, para quem diz que não existe lei, para quem diz que não vai funcionar, eu diria que repense um pouquinho sobre o ECA, porque na minha concepção, o ECA é completo e ele vai funcionar assim, ele funciona assim. E é isso. Juliana? Só completando o que Carla falou, eu acho que essa live também tem sido muito interessante para a gente perceber como os órgãos públicos trabalham muito, apesar de todas as dificuldades, né? A gente, quem é da área de educação, percebe isso, né? Que as pessoas criticam muito, pessoas que estão de fora, né? Criticam sem saber. E muitas vezes, quando a gente tem esse momento de conhecer um pouco mais e conhecendo tantos profissionais tão incríveis, há tantos anos se dedicando, né? Como eles estão dizendo aqui, a gente percebe que, apesar das dificuldades, da falta de recursos financeiros, de muitas vezes até de formação para o pessoal mesmo, né? A gente percebe o empenho que eles têm em fazer a lei acontecer. Então, eu acho que esse esclarecimento, não só através da live, interação dos comentários, a gente percebe que com conhecimento, quando a gente fica sabendo do que está acontecendo, a gente consegue até ter noção para defender um pouco mais, né? Então, eu acho que tem sido interessante nesse sentido também. Eu tenho certeza que os debatedores que passaram por aqui até hoje vão ficar felizes com a fala de vocês, porque eles vão ter certeza de que a fala deles atingiu o objetivo. Mas nós vamos encerrando, amanhã nós estamos de volta, nós temos o último dia, né? E a gente vai falar sobre o trabalho infantil para gerar mais alguns mitos que a gente tem visto na sociedade. Até amanhã, meninas. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau.